Quero dizer para vocês que ler outra vez a história de José do Egito para trazer as perguntas, os concursos para a EBF e também lá para aquela reunião na rua do pastor Rafael e Joelma, para mim foi uma bênção muito grande. Não sei se você já notou, eu já escrevi 6 artigos sobre José, tem mais um para publicar na semana que vem, no boletim da igreja, e comecei a pregar também sobre José, e hoje eu vou dar continuidade à história do povo de Israel, seguindo a ordem lógica da Bíblia. Depois do livro de Gênesis, vem que livro mesmo? Livro de Êxodo. Então hoje eu vou ler o primeiro capítulo do livro de Êxodo, que é, na verdade, irmãos, uma continuidade da história dos patriarcas que agora vão se multiplicar e se tornar uma nação. Êxodo capítulo 1, a partir do verso 22, a partir do verso 1 até o verso 22. Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 1, lendo a partir do verso 1. Diz assim: São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Rubens, Simeão, Levi, e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim. Dan, Naphtali, Gade e Azer. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes, se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e em todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito,
antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Amém. Como eu estava dizendo, irmãos, nós temos aqui um novo livro, temos novos desafios para este povo. O livro, então, começa dizendo que dos filhos de Jacó que desceram ao Egito, eram 70 pessoas. José reinou no Egito 80 anos. O irmão deles, o filho de Jacó, né, que ascendeu ao posto de vice-rei de todo o Egito. José, quando foi assunto ao trono, ele tinha exatos 30 anos. Quando ele morreu, ele estava com 110. Então, por 80 anos, 8 décadas, estes seus descendentes gozaram do que é bom, do melhor da terra de Gósen, podendo plantar, colher, podendo, durante o tempo de fartura, claro. No tempo de seca, eles tiveram o alimento garantido pelo irmão deles, que estava na administração daquela nação. Mas em 80 anos, estes judeus, estes hebreus, que chegaram ali num número tão reduzido, o texto nos conta que eles se multiplicaram. Eles aproveitaram aqueles tempos de fartura, de segurança, de defesa, de ajuda do irmão deles, e eles então se multiplicaram maravilhosamente. Agora, o livro de Êxodo começa mostrando que a política mudou, os tempos mudaram, a liderança do Egito também mudou. E começa então um tempo de adversidade, um tempo de perseguição, um tempo de luta, um tempo de desafio. Parece que na nossa vida ou na história do mundo em geral, não somente na história das pessoas, parece que um tempo de bonança quase sempre dá lugar para um tempo de dificuldades. Eu acho que tem sido assim no Brasil, tem sido assim na minha vida, na sua vida. Quando as coisas todas estiverem andando a mil maravilha, quando você estiver num período cheio de bonança, de prosperidade, durante aquele tempo de fartura, desconfie que, quem sabe, no futuro próximo, talvez até nem tão longe assim, vai ter um tempo de dificuldade, né? E na história do povo de Israel é assim: momentos de prosperidade têm dado lugar a momentos de escassez, momentos de liberdade têm dado lugar a momentos de escravidão, de dominação, né? E etc. Nesse capítulo, nós vemos as coisas acontecendo assim.
O livro começa dizendo que José morreu. Claro, ele não era eterno. Morreram todos aqueles cabeças daquela geração, né? E a vida continuou. E o texto nos conta que os filhos de Israel no Egito se multiplicaram maravilhosamente, tanto que criou suspeita e temor por parte do novo rei que tinha se levantado. Lembre-se que depois que José morreu, os hebreus se tornaram escravos, visto que eles não eram egípcios, e eles então passaram a trabalhar para o novo rei do Egito. Mas a multiplicação deles, mesmo que a condição mudou, mesmo que eles começaram a enfrentar dificuldades, isso realmente preocupou a nova liderança. Pelo seguinte fator: esse povo, se esse povo se organizar, se esses judeus que já estão em toda parte no reino, eventualmente se cansarem de nos servir, e em vindo um inimigo contra nós, eles se aliarem ao inimigo, eles tomam o poder e o papel vai se inverter, nós é que vamos ser escravos deles, né? Então nós temos que montar estratégias, nós temos que fazer com que essa densidade demográfica, né, essa natalidade tão grande desse povo diminua. Nós temos que reduzir o número dos judeus na nossa terra para que, eventualmente, eles não venham dominar sobre nós. Mas, irmãos, então aqui nós temos uma nova geração, nós temos um novo rei e nós temos uma nova realidade. Qual é a nova geração que se levanta, vai enfrentar algo que eles nunca tinham enfrentado ali, que era exatamente a perseguição e a adversidade. Mas o que é interessante é que, a despeito de agora eles estarem trabalhando duro, estarem sofrendo, estarem ameaçados, estarem servindo a um rei cruel que queria que eles morressem, a despeito disso, o povo se multiplicou maravilhosamente. Dentre as tantas coisas que a gente pode aprender com esta experiência histórica dos judeus, irmãos, tem uma que é muito fácil a gente comprovar. É o fato de que as dificuldades, as dores, os sofrimentos, as lutas que nós venhamos a enfrentar na vida, de qualquer ordem, elas não invalidam e não inutilizam as promessas que Deus tem para nós. Deus tinha prometido para esse povo, desde Abraão, que ele iria multiplicar essa gente, como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar. E, enfim, quando estavam numa situação confortável, era ótimo, era fácil ver e era esperada até a multiplicação. Mas aqui, a maior multiplicação acontece nos dias de perseguição, né? Nenhuma dificuldade econômica, financeira, nenhuma limitação de liberdade, nada dessas coisas que as pessoas podem usar para nos perseguir e nos prejudicar. Nada das coisas que eventualmente sejam montadas e armadas, nenhuma perseguição, irmãos, isso é muito animador, vai inutilizar, é preciso que a gente lembre disso, aquilo que Deus prometeu para nós. Então, as promessas de Deus vão além
das circunstâncias que nós eventualmente estejamos enfrentando. E elas não deixam de se cumprir quando nós estamos nestas dificuldades. Aliás, irmãos, na história da Bíblia, a gente vê exatamente o contrário. Quanto mais sofremos, mais vemos Deus agindo em nosso favor. No livro de Deuteronômio, capítulo 4, verso 20, lá Moisés escreveu, e ele comparou esses dias do povo no Egito a uma fornalha. Não sei se você já percebeu isso. Deuteronômio capítulo 4, verso 20. Eu quero ler para você, porque é uma boa ilustração aqui deste capítulo, desta situação que eu estou falando. Diz assim, Deuteronômio 4, 20, lemos o seguinte: mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha, escutem, o Senhor vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Então, naqueles dias, o povo estava numa fornalha. O povo estava realmente passando pelo fogo. Aquilo era uma prova muito dura. Aquele era um tratamento muito injusto. Aquele era um tratamento desumano. Você já passou por uma fornalha? A Bíblia diz que nós não devemos estranhar o fogo ardente que arde no nosso meio para nos provar. Não como se alguma coisa extraordinária nos estivesse acontecendo. Mas, pelo contrário, nós devemos, se sofremos pelo nome de Cristo, devemos dar glória a Deus por causa de carregar o nome de Jesus e devemos nos alegrar, porque no meio da tribulação, no meio do fogo, no meio da fornalha, repousa sobre nós o Espírito da glória e de Deus. Então o povo se multiplicou, as promessas de Deus se cumpriram, mesmo que estavam numa situação terrível, cruel em todos os sentidos, mas ainda assim aquele povo se multiplicava. E se já estavam assustados os líderes, especialmente o faraó, se estavam com medo, com mais medo eles ficavam, porque nada das estratégias que eles estavam usando para detê-los e para eliminá-los estavam dando certo. Então, essa nova geração realmente se multiplicou. Irmãos, eu fico assim, com um pouco de medo, quando eu leio na Bíblia de se levantar uma nova geração. Não esse medo de que eles tomem o lugar dos velhos, não é isso. Não esse medo político, não medo do futuro, mas o meu temor é com relação à vida espiritual da nova geração. De uma certa forma, esta igreja está passando por uma mudança, sim. Ela já completou 40 anos, que é uma geração. A grande maioria dos novos, dos velhos, dos fundadores, já morreram. Nós estamos tendo na igreja a segunda geração, e logo a terceira vai chegar. Eu sei como eram os patriarcas, eu sei como eram os velhos, eu sei como eram os fundadores, sei como está agindo a segunda geração, mas a vindoura geração, eles serão crentes, eles vão estar na igreja, eles vão dar continuidade, eles vão se multiplicar, ou essa igreja vai fechar as portas, porque
não tem mais gente. Você não entenda que eu estou esperando com pessimismo, que eu estou olhando com desesperança para o futuro da igreja. Não. Eu estou falando isso pelo simples fato de que cada vez que muda uma geração, ou ela se multiplica ou ela diminui. As organizações, depois de um determinado tempo, elas têm a tendência a diminuir, se não se adaptarem, se não se multiplicarem, elas tendem a diminuir. Então, é realmente preocupante o que vai ser essa nova geração, e nós, mais uma vez, precisamos lembrar do nosso dever de ganhar para Cristo a nova geração. Então se levantou uma nova geração em grande número, se deu uma multiplicação extraordinária a despeito das dificuldades. Então levantou-se um novo rei que não conhecia José. Os anos foram se passando, então ele não tinha nenhum compromisso, não tinha nenhuma gratidão, não tinha nenhuma lembrança, talvez nem teve conhecimento daquele tempo de ouro que o José estabeleceu no Egito por 80 anos. O que ele via era uma ameaça. Então, vendo que o povo continuava se multiplicando, ele elaborou um plano cruel, desumano, incluindo infanticídio, incluindo morte, incluindo trabalho escravo, para ver se pressionava e se detinha o crescimento daquela gente. Primeiro, o texto nos diz que ele começou a dar um trabalho forçado para os homens. O texto nos fala que ele os colocou, então, vendo que ele colocou, verso 11, os egípcios puseram sobre os homens que trabalhavam para eles, eles os afligiram com cargas. Os israelitas começaram então a trabalhar na construção civil, construíram cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas a tentativa de fazer com que os homens trabalhassem de uma forma escrava, num trabalho duro, não deu certo. Quanto mais afligiam, se repetia a história da multiplicação do número de judeus, e de maneira que eles estavam cada vez mais inquietos, mais atemorizados. Então, se não deu certo o trato da escravidão, o trato do trabalho forçado, o trato do trabalho pesado, vamos agora então procurar um outro jeito de deter essa gente. O texto então conta que o rei ordenou que se matassem as crianças ao nascer. E então o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, elas são citadas aqui pelo nome. Hoje as parteiras têm outro nome, seriam médicas obstetras, né? Que atendiam as mulheres na hora do parto. E duas dessas mulheres são citadas aqui, Sifrá e Puá. Agora, este povo que se multiplicou tão maravilhosamente, quando eles saíram do Egito, eles eram mais ou menos entre 2 a 3 milhões de pessoas. Era muita gente mesmo, gente. Era um outro país que estava vivendo no Egito. Toda essa gente, com toda essa multiplicação, e o judeu tem, até hoje, tem muitos filhos, não é de se esperar que somente 2 parteiras atendessem tantas mulheres, né? Essas mulheres aqui parecem ser as representantes do departamento de obstetrícia do governo do Egito. Certamente tinha uma rede de outras mulheres que atendiam
as mulheres hebreias na hora do parto. E elas receberam, então, a ordem do rei, o seguinte: na hora que vocês assistirem as mulheres hebreias, lembra-se que as parteiras eram hebreias também, né? Vocês façam o seguinte: na hora que a criança nascer, se for menino, matem. Se forem meninas, deixem viver. Irmãos, isso é de uma crueldade, é de uma coisa tão difícil da gente entender. O desespero deste faraó é tão grande, a tentativa de eliminar os judeus, ele quer fazer a qualquer custo, e ele vai fazer isso exatamente matando os filhos, matando as crianças. Hoje nós chamamos isto de infanticídio, né? Você pode pensar, mas que coisa mais bárbara, que rei mais pagão, que trato horroroso da antiguidade, como é que não respeitaram as crianças? Não diga isso, porque a nossa sociedade moderna, ela é muito moderna em muitos sentidos, ela é muito melhor em muitos sentidos do que o Egito antigo, mas, irmãos, nós estamos assistindo, de alguma maneira, a morte das crianças hoje. Quantos milhões de crianças neste país e em outros países, elas são mortas pelo aborto? Quantas crianças são mortas pela desnutrição? Quantas crianças são mortas pela violência? Quantas crianças morrem ao nascer e, às vezes, até abandonadas pelas próprias mães? As histórias policiais de cada dia têm sempre uma história de uma criança morta, de uma criança jogada pela janela, de uma criança violentada, de uma criança abusada, de uma criança destruída, e muitas vezes por pessoas que deviam proteger. Exatamente como essas mulheres aqui. Elas estavam ali para ajudar a nascer e para proteger as crianças. O rei, então, inverte este papel de salvar a vida e ordena que elas matem, né? Esta é a realidade que nós vivemos, irmãos, no nosso mundo. As crianças têm sido a vítima da violência, do ódio, da maldade, da destruição de uma sociedade sem Deus, que age desta maneira sem ter nenhuma misericórdia, especialmente com aqueles que dependem, abaixo de Deus, totalmente de nós para sobreviver, né? O rei chamou as duas mulheres responsáveis para cuidar das mulheres hebreias com seus muitos filhos. Olha, vocês matem, não deixem viver, não quero que cresça, e matem especialmente os meninos que poderiam viver e se tornar um soldado no futuro para atacar a segurança dos faraós. Agora, o texto nos conta que as mulheres temeram a Deus. Interessante, irmãos, que o que faz alguém respeitar a vida continua sendo temor a Deus. O fato de alguém assassinar uma pessoa, isso, qualquer que seja a idade, isso demonstra uma falta de respeito, uma falta de temor a Deus. E essas mulheres temeram a Deus, diz a Bíblia, e elas então deixaram os meninos viver, né? Isso chegou ao conhecimento do rei, que manda chamá-las com bastante dureza. Por que vocês fizeram isso, deixando viver os meninos? E elas responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias, elas não são como as egípcias.
elas são fortes, elas são vigorosas. Antes que lhes chegue a parteira, elas já deram à luz a seus filhos. E, com certeza, já tendo nascido, não deixavam que nenhuma parteira eventualmente viesse matar seus filhos. Muitas pessoas têm dificuldade de entender esse texto. Esse texto diz que elas desobedeceram a ordem de Deus, a ordem do rei, por temor a Deus. Até onde a gente obedece à lei do país e quando é lícito a gente desobedecer? Esse texto levanta esse tipo de questão, irmãos. A Bíblia ensina claramente que o cristão deve estar sujeito às autoridades superiores. Ele deve pagar seus impostos. Jesus disse que nós devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas se eventualmente se levantar neste país um governo nazista, tirano, cruel, déspota, como o governo do Egito nesses dias, e ele nos mandar fazer por um decreto presidencial que nós façamos alguma coisa que é contrário à lei de Deus, como matar uma pessoa. Né? O que fazemos? Obedecemos a ordem do país, a lei do país, porque nós somos cidadãos do país, antes de sermos crentes. Quando é que é legítimo a desobediência? Essas mulheres aqui diz que elas desobedeceram por causa de temor a Deus. É justamente, irmãos, por essa questão que nós não devemos obedecer certas ordens. Quando nos mandarem fazer alguma coisa que é contra a lei de Deus, a lei maior, que é contra a nossa consciência cristã, que é contra algum princípio bíblico, nós estamos livres para não fazer. Eu tive na outra igreja uma senhora que foi secretária do presidente da companhia de águas daquele estado. E aquele homem, como muitos chefes, ela era secretária dele, do presidente. Como muitos chefes, ele dizia para a secretária: se o fulano ligar, diga que eu não estou, ele estando. Né? Hoje eu não estou para ninguém, diga que eu não estou, se alguém ligar. E enquanto a dona não era crente, ela não tinha grandes problemas de consciência de fazer exatamente assim. Mas aí ela chegou a se converter. E ela começou a ter um dilema grande de consciência. Porque o doutor, diga para o fulano, ela passava a ligação, o fulano de tal está na linha querendo falar com o senhor. Diga que eu não estou. Olha, eu não vou mentir, mas eu vou avisar o meu chefe que daqui para frente vai ser assim. Olha, doutor, eu quero que o senhor saiba que eu estou aqui para lhe servir e servir a empresa, mas agora eu sou crente, eu sou cristã, e eu estou com um grande problema de consciência de dizer para uma pessoa, de mentir no telefone quando o senhor diz que não está estando. Então, daqui para frente, eu não vou dizer mais para a pessoa, eu não vou mais mentir para a pessoa que procura o Senhor. E ele disse: você está exagerando, é melhor você avaliar e tal, esse tipo de coisa que diz uma pessoa que não tem valores morais ou espirituais. E alguém tocou, irmãos. Doutor
fulano de tal está na linha querendo falar com o senhor. Diga que eu não estou. Sabe o que ela disse para o chefe? Diga o Senhor, eu estou passando para o Senhor a ligação. Né? E, irmãos, a primeira vez foi um choque para ele. E se você pensa que ele a demitiu, ele não demitiu, ele passou a respeitar aquela senhora pelos seus novos valores e pela sua disposição de falar a verdade. A pessoa corre o risco de ser mandada embora, de ser prejudicada, né? De perder o posto, mas não perde a dignidade, não perde a comunhão com Deus. Quando houver choque entre aquilo que a gente vai fazer e a lei de Deus, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós devemos ficar do lado de Deus e fazer aquilo que é certo. Quanta mentira seria poupada, né? Nos relacionamentos das empresas e dos chefes, se tão somente o povo fosse mais leal, mais fiel e etc. Né? Mas isso aconteceu de verdade. Né? Então as mulheres disseram, nós não vamos fazer. Quando perguntaram, o que vocês fizeram? Ela deu uma explicação. Algumas pessoas acham que elas estão mentindo para passar bem. Olha, Sua Majestade, quando as mulheres hebreias, elas são mais vigorosas, elas são mais fortes, os partos são mais rápidos. Quando nós chegamos, elas não são como as egípcias que demoram a ter os filhos. Elas têm logo. E quando a gente chega lá, já não tem mais o que fazer. Elas estavam mentindo? Muito provavelmente não, irmãos. Agora, muito provavelmente não era verdade que as mulheres hebreias eram tão vigorosas assim, que os partos podiam ser rápidos. É mais provável que elas atrasavam enviar a parteira de propósito, de maneira que houvesse tempo para a paciente ter o filho e, quando elas chegassem, elas não precisassem fazer aquela execução tão cruel, matando aquele pobrezinho que estava nascendo. É mais provável, os comentaristas da Bíblia dizem que é mais provável que elas não estavam mentindo, as hebreias eram mesmo fortes, mas não era exatamente pelo fato de que elas não queriam fazer, mas é porque já não tinham o que fazer quando elas chegavam, elas já tinham tido o filho. Isso aí é uma coisa que nós só vamos saber mesmo com certeza quando nós chegarmos no céu. Né? Então responderam as parteiras que as mulheres hebreias não eram como as egípcias, eram vigorosas e etc. E a Bíblia nos conta, no verso 20, que Deus fez bem às parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. Não tem nada que diminua, não tem nada que destrua essa gente. Havia realmente uma bênção especial de Deus e um livramento especial de Deus na vida daquela nação por causa do plano de Deus para com aquela gente. Deus fez bem às parteiras e Ele fez com que as parteiras constituíssem família. O verso 21, porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Né? É interessante isso. E chega a ser uma coisa surpreendente o que Deus fez. Parece que essas duas moças eram duas solteironas, enfermeiras assim, coroas já, donas da profissão, que tinham ascendido aquele posto mais alto lá no Egito. Parece que não tinham mais esperança de se casar.
elas se casaram e constituíram família. Você pensa no marido hoje como sendo uma recompensa? Como sendo uma bênção de Deus? Como sendo algo que Deus lhe deu? Às vezes as mulheres são tão decepcionadas com seus esposos, com seus maridos, que elas não têm esta avaliação, né? Então, ordenou o faraó, tinha que encontrar uma outra estratégia. A questão do trabalho forçado não deu certo, a questão de matar as crianças não deu certo, então vamos matar ao nascer. Agora ele elabora um outro plano no seu desespero de se livrar daquela gente. A todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Estratégia número 3. Estratégia também de violência. Estratégia também de ataque às crianças. Estratégia de morte. Né? Agora é assim. Tem que lançar no rio, afogar no rio Nilo as crianças, né? E nesse contexto, irmãos, nesse contexto escuro, nesse contexto de perseguição, nesse contexto de morte, né? Nasce Moisés. Moisés é ocultado por 3 meses pelos seus pais. Era assim, quando a criança nascia, deviam então a polícia chegar, levar aquela criança e afogar no rio. E lá na casa de Arão e Joquebede, nasceu um menino, nasceu Moisés. Eles já tinham 2 outros filhos, Arão e Míriam. Míriam já tinha mais ou menos 15 anos. Arão era mais velho que Moisés, 3 anos. Aí nasceu um bebê assim, fim de rama, o filho caçula, né? E a mãe, coitada dessa mãe, ela tem que esconder esta criança. Você se lembre que esta mãe não mora num apartamento de 20º andar, que ninguém escuta o que acontece lá, que se controla quem entra, quem sai, como acontece na grande cidade. Você se lembra que eles moravam num gueto, no meio dos escravos, num lugar muito, muito público e rústico. Ainda assim, por 3 meses, esta mãe esconde o filho, não deixando que aquela criança chorasse, não deixando que nenhum vizinho soubesse que ali tinha uma criança, muito menos que tinha um menino. Alguém poderia denunciar, poderia chegar um soldado do reino a qualquer momento e levar seu filho para afogá-lo. Eu não sei o que é mais violento, matar ao nascer ou matar afogada uma criança, né? Mesmo que algumas mães tenham feito isso com os filhos, jogado na lagoa, jogado no rio, jogado em lugares de água. Algumas crianças até morrem afogadas. Mas esta mãe fica numa situação dificílima. Vocês que são mães, vocês conseguem imaginar como essa mãe controlou este filho de tal modo que não chorasse, que não aparecesse nunca em público? Ela nunca poderia sair com o bebê num carrinho para pegar sol, né? Esta mãe nunca poderia falar que tinha mais uma criança na casa, para as vizinhas, para quem quer que fosse. Que aperto, que situação difícil. Além daquela expectativa terrível de que alguém desconfiasse, avisasse a polícia e de repente entrasse
ali um egípcio truculento que arrastasse, tomasse a criança da mãe e levasse para a morte. Que dias terríveis eram esses, irmãos. Que dias escuros, que sofrimento. Né? E ainda assim, a Joquebede escondeu por 3 meses. E a Bíblia diz que pela fé, não temendo o decreto do rei, que era jogar no Nilo, se eu tenho que levar meu filho no Nilo, eu vou levar dentro de um barquinho. E a mãe teceu o junco, calafetou com betume, tapou bem. Essa é uma história, irmãos, que história de fé, de diligência, de esforço, de confiança em Deus. Ela acabou fazendo aquele cestinho. Você sabia que este hábito de colocar os bebês num cestinho, eles são cada vez mais chiques hoje. Eles nasceram de uma situação muito desesperada, de uma mãe da antiguidade para salvar seu filho da morte. Que história é essa? Né? E depois que estava pronto todo o cesto, ela forrou o cesto, colocou o bebê dentro. Quanta ternura devia ter aquela mãe, quão difícil devia ter sido para aquela mãe se afastar do seu filho e deixá-lo no rio Nilo. Mas foi isso que ela fez. Tinha que levar no rio, pois ela mandou para o rio. Mas mandou protegido, dentro de um cestinho que funcionava como um pequeno barco. E ela foi, chamou a filha, adolescente, de 15 anos, Miriam, disse: minha filha, eu vou deixar o Moisés ali, o bebê, e você fica olhando. Talvez com medo que aquele rio cheio de crocodilos pudesse farejar, que ali dentro tinha uma criança e atacar, a menina teria que defender o irmão. Ou se houvesse qualquer outra investida contra aquela criança, ela teria que defender Moisés. E uma menina, irmãos, de 15 anos, e ela fica ali, e de repente, Deus, na sua providência, Ele faz com que ninguém menos que a princesa, a filha do faraó, juntamente com suas damas, num cortejo real, chegue exatamente naquele lugar. Parece que havia uma praia, uma pequena praia. E ela e as suas damas se banhavam no rio Nilo. Isso fazia parte de um ritual pagão, se banhar no Nilo. E de repente ela nota aquele cestinho preso ali no capim ou naquele junco ali. E ela acha estranho, mas era certamente tão arrumadinho, tão bonitinho, tão diferente a coisa que estava ali. Mandou que fosse buscar o cesto. E claro, logo as moças atendentes e secretárias correram lá. E quando abriram o cestinho, diz a Bíblia que o bebê chorava. E aquele choro, irmãos, daquele menino hebreu, comoveu o coração desta moça. Talvez essa moça fosse uma pessoa humana, uma pessoa que não concordava com aquela tirania, com aquela lei tão cruel de infanticídio, de matar as crianças simplesmente por serem hebreias. Ou por alguma outra razão que nós não sabemos. O que sabemos é que Deus agiu na sua providência naquele momento e ao abrir tinha o bebê e o menino chorava. Talvez estava com fome, com calor, com medo,
sentindo a ausência da mãe, que não estava ali. Talvez precisava ser trocado, já estava há um bom tempo. E ele disse: olha, este é menino dos hebreus, certamente viu pela roupa, pela aparência. Os judeus eram mais claros que os hebreus, eram bem morenos. Meu pai deu uma ordem que os meninos fossem afogados no Nilo. Mas esse aqui não vai ser morto. Esse aqui vai ser meu filho. E ela o chamou Moisés, dizendo: porque das águas o tirei. Deixa eu falar de novo. O sofrimento, a dor, as adversidades da vida, uma condição miserável, como dessa gente, ou de qualquer de nós, não invalida o plano de Deus, né? O sofrimento é passageiro, mais cedo ou mais tarde. Deus vai nos tirar desse sofrimento. E aqui nesse texto nós vemos que Deus já está tomando providência para libertar o seu povo, quando ele salva da morte alguém que estava condenado a morrer, para, numa ironia da história, aquele menino que ia ser filho da filha de Faraó, iria se tornar o libertador de toda uma nação que estava sofrendo, gemendo, clamando, pedindo um escape. As promessas de Deus se cumprem, mesmo que a nossa situação seja muito difícil. O sofrimento será sempre uma coisa passageira, por mais cruel que seja. E no meio da dor, Deus vai prover um livramento de tal modo que nós possamos suportar ou escapar ou sair daquele sofrimento que não dura para sempre. Êxodo significa, irmãos, libertação. Deus libertou o seu povo daquela situação tão difícil, enviando um libertador que foi Moisés, que vai ser alguém usado como ninguém foi na vida para libertar o seu povo daquela situação, né? Nós precisamos ler o livro de Êxodo. Nós precisamos atentar para essa situação do povo de Deus. Nós precisamos ter confiança que o Senhor vai nos ajudar na hora da dificuldade e que em algum momento Ele vai prover um escape de tal modo que nós possamos suportar. Amém? Como é que está a sua situação hoje? Quais são os motivos da sua dor, da sua angústia? Você está passando por uma situação de perseguição, uma situação de necessidade, uma situação de carência? Você está se sentindo trabalhando num trabalho forçado? Você está se sentindo numa fornalha, sendo queimado pela dor, pelo sofrimento, pelas ameaças? Oh, irmãos, quantas vezes nós passamos por situações assim? Como nós precisamos ter a lembrança de que o Senhor está conosco e que exatamente nesses momentos é quando melhor nós vemos o poder, a graça, a presença e principalmente o livramento de Deus para nos tirar daquelas situações que muitas delas somente Ele pode nos livrar. Amém?